a gravação desse nosso segundo vídeo, né, dessa segunda aula do mini curso. Eu começo aqui homenageando, aqui fazendo a gravação e fazendo uma homenagem aqui ao Leonardo da Vinci. Como a gente já tinha comentado também na aula passada, né, em 1883 tem esse experimento de Osborne-Reynolds, esse inglês, né, e ele então tentou caracterizar quando é que acontece a dinâmica da turbulência. Então ele verificou que, relacionando alguns números que caracterizariam o escoamento, né, esses números são o diâmetro do tubo. Vocês notem que aqui tem um tubo aqui, né? Esse aqui tem, nesses slides aqui, tem 3 tipos de escoamento dentro do tubo. Então, o diâmetro do tubo, a viscosidade do fluido, a viscosidade do fluido, a velocidade do fluido e também a densidade do fluido. Então, esses 4 parâmetros, né? Densidade do fluido, viscosidade do fluido, e aí duas características do escoamento. Uma é a velocidade do fluido e outra é o diâmetro do tubo. Então essa é uma característica geométrica que a gente está inserindo. Então, fazendo uma combinação com esses quatro parâmetros, né, 4 identificadores do fluxo, a gente conseguiu, o Reynolds, né, gerar um número que não tem uma dimensão física. A gente chama esses números que não têm dimensões físicas de números adimensionais. Como foi o Reynolds que propôs, então apareceu o número de Reynolds. E o número de Reynolds, então, a gente usa para tentar caracterizar a turbulência. Reynolds acima de 2100, 2500, a gente diz que está presente um escoamento turbulento. Abaixo disso, a gente vai caminhando, quanto menor o número de Reynolds, mais laminar é o escoamento. Muito bem. Então, essa aqui é a ideia de Reynolds, né, em que ele retoma essa ideia, de certa forma, do Leonardo da Vinci, dizendo que a velocidade do fluido ela é uma velocidade média, uma velocidade principal, mais uma velocidade aleatória que se soma a essa velocidade principal, né? E essa velocidade aleatória que está se somando aqui, ela é aleatória e pode ter, inclusive, um sentido reverso ao escoamento principal. Uma característica também dessa, que é uma hipótese de Reynolds aqui, é que a média estatística dessa variável aleatória é 0. Então, é uma variável aleatória de média nula. Muito bem. Mas, aqui já no século XX, né, um outro inglês, o Lewis Fry Richardson, ele então descreve como é que, ele tenta descrever, né, como é que é a distribuição de energia dentro do escoamento turbulento, que se dá de forma, o fluido se quebra, né? Ele não é mais aquele escoamento laminar que tem as camadinhas bem organizadas, não, é de forma desorganizada, e o fluido se quebra, mas ele forma vórtices, e esses vórtices vão ser carregados pelo escoamento, e esses vórtices carregam também energia dentro deles. Então, esses vórtices, né, que carregam a energia, né, e eles têm diferentes volumes, diferentes diâmetros, né, e esses diferentes volumes, diferentes diâmetros, eles são o que a gente chama de a característica de multiescala da turbulência. E eles é uma forma de como é que a energia se distribui no escoamento turbulento. Quanto maior o vórtice, em geral, maior a energia que contém esse vórtice. Quanto menor o vórtice. E essa interação entre os vórtices é uma maneira de como é feita a troca e a distribuição de energia. Então, o Richardson também diz que a turbulência tem uma característica universal, e mais ou menos em 1921, né, o Geoffrey Taylor publica o seu artigo sobre a teoria estatística da turbulência. Bom,
Então, tudo isso, né, a gente faz uma adaptação, como eu comentei na aula passada, da teoria da camada limite para a atmosfera. Como o planeta Terra e o movimento da atmosfera, né, em torno da superfície do planeta, ela sempre tem um Reynolds muito alto, significa que a atmosfera vai permanentemente descrever um escoamento turbulento. E aonde a gente não pode desconsiderar a turbulência, a gente chama essa camada de camada limite planetária. Muito bem, então esse aqui é o nosso, o que eu vou me basear aí para fazer a descrição de como é que a gente vai representar a turbulência, que é esse inglês Geoffrey Ingram Taylor. Muito bem, então o nosso desafio é como é que eu represento a turbulência nas diferentes condições termodinâmicas da atmosfera, que a gente também diz que são condições de estabilidade. Então, tem a camada convectiva, ou diurna, e tem a camada estável, ou noturna, e tem as camadas de transição, entre a camada diurna para a camada noturna e da camada noturna para a camada diurna. Então, essa alteração de dia e noite que acontece no nosso planeta, né, a cada 24 horas, isso altera a termodinâmica entre a superfície e a atmosfera. O que acontece é o seguinte, há duas maneiras da gente produzir turbulência. Uma das maneiras de produzir turbulência é o seguinte, é a turbulência mecânica. Então, eu tenho um escoamento, né, uma velocidade do vento, né, aqui sobre a superfície, mas à medida que a gente vai se aproximando da superfície, né, a atmosfera que está aqui junto à superfície, ela praticamente não se movimenta. Se ela não se movimenta, ela tem velocidade zero. Então, aqui eu tenho uma velocidade que vai de zero até uma velocidade, né, de escoamento principal do vento. De escoamento principal do vento. Então, esse gradiente vertical de velocidade é o que a gente chama de provocado pela força de cisalhamento. Então eu tenho uma força que tenta arrastar as camadas de ar se movimentando. Se o vento está aqui da nossa esquerda para a direita, eu tenho um arraste, né? Mas a gente vê que, à medida que a gente vai se aproximando da superfície, a velocidade do vento vai diminuindo. Então, existe um gradiente de velocidade. Então, esse gradiente de velocidade, imagina que eu estou caminhando por aqui e, de repente, eu tenho uma pedra no caminho. Se eu tenho uma pedra no caminho, não vejo a pedra, eu saio rolando. Né? E é mais ou menos isso que acontece com o fluido. Quando a diferença é muito grande entre essas velocidades que estão aqui na superfície, que é zero, até uma velocidade padrão, uma velocidade de escoamento principal, né, a velocidade principal do vento, quando esse gradiente é muito longe, o fluido simplesmente ele se enrola, ele forma vórtices. Mas o vento vem, bate e empurra esse vórtice. Então, essa é a maneira que a natureza descobriu de como é que o fluido pode escoar dentro desse regime de alta energia, digamos assim. Então, essa é a turbulência mecânica provocada pela tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, eu tenho duas placas aqui e tem uma força que puxa uma placa numa direção. Então, pode ter a força de pressão, que é uma força normal, né? E tem a força cisalhante, que é uma força tangencial. Então, essa força tangencial é que provoca o nosso cisalhamento, em inglês, shear, né? Cisalhamento. Muito bem, então essa aqui é a produção mecânica que vem do gradiente de velocidade. Mas existe uma produção térmica
em que a gente tem aqui o seguinte, uma superfície aquecida, né? E aí a atmosfera que está perto da superfície aquecida, ela vai ficar menos densa. E a atmosfera que está na parte superior, ela fica mais densa. Então, essa massa de ar mais densa, ela tende a descer, e a massa de ar menos densa, ela tende a subir. Mas quando ela vai subindo, ela vai diminuindo a sua temperatura. Então ela torna, de novo, uma temperatura mais fria. E aí fica nesses movimentos de convecção, né? E por isso se chama de camada convectiva, essa camada diurna. Então isso alimenta a turbulência, né? Esses movimentos, né, eles vão alimentar. Então esse é uma turbulência que tem a sua produção gerada pelo efeito de gradiente térmico. O outro caso, que é a turbulência mecânica, né? A turbulência mecânica, ela é um motor de produção da turbulência. Mas durante a noite, quando a superfície está mais fria do que a atmosfera, eu inverto o fluxo de calor. Durante o dia eu tenho fluxo de calor da superfície para a atmosfera, porque a superfície está mais quente do que a atmosfera. Durante a noite, a superfície acaba ficando mais fria do que a atmosfera. Então, eu tenho um inverso, eu tenho um fluxo de calor que está indo da atmosfera para a superfície. Bom, esse fluxo de calor é uma remoção de energia. Então, esse mecanismo noturno de que eu tenho um fluxo de calor da atmosfera para a superfície, isso remove energia do sistema. Então, isso enfraquece a turbulência. Então, vocês podem ver que o regime turbulento aqui durante o dia, ele é mais intenso do que o regime turbulento durante a noite. Eu estou tendo uma remoção aqui, eu estou tendo uma injeção de energia na atmosfera. E isso vai causar essa turbulência na camada diurna, a camada convectiva. E, ao contrário, durante a noite, que inverte o fluxo de calor, que passa a ser da atmosfera para a superfície, eu estou removendo energia. Então, a intensidade de turbulência aqui é menor. Muito bem, então esses são os diferentes estágios termodinâmicos da atmosfera e como é que a gente representa isso. A gente pega os pesquisadores aqui pegam as equações da dinâmica de fluidos, a equação de Navier-Stokes, fazem essa hipótese de Reynolds, em que eu tenho um escoamento principal de todas as variáveis e tenho uma perturbação aleatória, uma perturbação estocástica. Substituo isso nas equações e tomo a média. Então, nas equações médias, o que acontece aparecem esses novos parâmetros aqui, que o que a gente chama são os fluxos turbulentos, que quem fez essa hipótese foi o Reynolds, né, e jogou isso nas equações, então a gente também chama de fluxo de Reynolds, que são termos desconhecidos. Bom, a exemplo do que a gente tinha lá na década no livro do Newton, né, que o Newton diz que a tensão de cisalhamento é o gradiente da velocidade vezes a viscosidade. Aqui a gente, em vez de viscosidade, a gente vai chamar de difusividade. Então, essa difusividade, porque a viscosidade dividida pela massa específica, isso a gente pode chamar de difusividade da quantidade de movimento. E isso, de certa forma, une, né, esses fenômenos que transportam quantidade de movimento, transportam calor, transportam energia, transportam massa. Eu sempre tenho um parâmetro que identifica isso, que é chamado difusividade, difusividade de calor, difusividade de quantidade de movimento, difusividade de massa, vezes o gradiente da quantidade. A quantidade pode ser velocidade, no caso de quantidade de movimento,
pode ser temperatura, quando a gente está falando de energia térmica, ou pode ser concentração de massa, quando a gente está fazendo transferência de massa. Então, eu tenho difusividade térmica, difusividade de massa e difusividade de quantidade de movimento. Bom, então a gente toma emprestado e vai dizer que esses fluxos de Reynolds a gente vai representar pelo gradiente dessa propriedade principal vezes uma difusividade turbulenta. Diferentemente da difusividade molecular, que ela é uma propriedade do material, do fluido, do gás ou do líquido, a difusividade aqui ela é uma difusividade que não depende do material, mas depende do escoamento. Então, ali a gente viu, né, que tem às vezes a turbulência na atmosfera ela pode ser mais intensa durante o dia, por exemplo, e menos intensa durante a noite. Então, a gente já prevê que essa difusividade vai ter que ser adaptada para diferentes condições de termodinâmica da atmosfera. E essa difusividade não depende do tipo de material, ela depende do tipo de escoamento. Tá? É bom a gente ir memorizando essas questões. Muito bem, o que eu disse então, a gente tem que saber o que é essa difusividade. Na aula passada eu comecei essa rededução aí da lei de Fick, né? A lei de como é que se deduz a difusividade de massa. Então eu tenho uma concentração de uma taxa, né, de massa que está saindo dessa face aqui, que eu estou chamando de delta A, e passa dentro, tem uma caixa aqui, e dentro desse volume, dessa caixa aqui, eu tenho um escoamento de massa nessa outra face aqui. A diferença, a distância, desculpe, entre essas duas faces é o que a gente chama de uma distância epsilon aqui. A concentração é massa por volume, ou seja, gramas, por exemplo, por centímetros cúbicos. E fluxo é taxa dividido pela área. A taxa é quanta massa de gás ou de líquido, né, passa por segundo por essa face aqui. O fluxo ele vai dividir a taxa pela área. Então, o fluxo de massa aqui é a taxa dividido pela área. A taxa dividido pela área, a gente pode representar, então, pela massa, que está esse Mzinho aqui representa a massa, dividido pela área, que é aquele A ali, dividido pelo tempo, porque massa pelo tempo é a nossa taxa. Taxa dividido pela área é o fluxo. Mas, se nós notarmos que concentração, né, que é massa por volume, multiplicado pela velocidade, que é comprimento pelo tempo, isso aqui tem dimensão de fluxo. Então, o fluxo de massa é dado pela concentração do componente que eu estou examinando, vezes a velocidade que esse componente está atravessando esse volume. Bom, se eu quero saber qual é o balanço do fluxo de massa dentro desse volume, eu simplesmente vou fazer a diferença entre o fluxo que está saindo, nessa face aqui, do fluxo que está entrando. Então, o fluxo que está saindo, que eu estou chamando aqui de F2, é a velocidade nessa segunda face aqui, vezes a concentração nessa segunda face, menos o que está entrando. O que está entrando é a concentração de massa que está entrando nesse volume, vezes a velocidade dessa concentração que está entrando aqui no nosso volume. Muito bem. Então, mas se a gente considerar que a velocidade é constante, né? Porque se esse parâmetro epsilon aqui, se essa distância epsilon, ela é uma distância pequena, a gente pode considerar que, bom, na verdade essa velocidade aqui é muito similar. E a gente pode considerar que a velocidade aqui é uma velocidade média, uma velocidade característica do escoamento. E que nessa distância aqui não há uma alteração significativa da velocidade.
Muito bem, mas se a gente fizer essa diferença, então, de concentração aqui, né, da saída menos a entrada, a gente vai dizer o seguinte, que essa concentração na saída é a concentração no ponto X mais essa distância epsilon, menos a concentração que está aqui no ponto X. O ponto X é esse ponto aqui. Então, essa diferença de concentração, aqui é a concentração na saída e aqui é a concentração na entrada. Se a gente dividir essa diferença de concentração por esse parâmetro epsilon, e se a gente fizer o limite quando esse parâmetro epsilon tende a zero, isso é a definição matemática de derivada. Nesse caso aqui, essa derivada é a diferença de concentração entre essas distâncias. Derivada que mede diferença de alguma propriedade em relação à distância é o que a gente chama de gradiente na física. Então, se a gente fizer essa diferença, a gente pode colocar como sendo aproximadamente, se essa distância é pequena, e se esse epsilon é pequeno, como sendo essa distância vezes o gradiente da concentração. De outra forma, então, o fluxo líquido, né, de massa que está passando entre essas duas faces aqui, ela é simplesmente a velocidade vezes, né, aqui eu estou chamando esse meu epsilon desse Lm. Esse Lm é uma distância característica que, por enquanto, não está muito claro para nós, mas e a gente pode ver se esse Lm é relativamente pequeno, nós podemos dizer que o fluxo líquido de massa ele é o gradiente da concentração vezes esse produto de uma velocidade característica vezes uma distância característica. O que é importante aqui é a gente saber que difusividade é uma quantidade física que multiplica uma velocidade característica por uma distância característica. E o que a gente vai fazer é como é que Taylor nos ajuda a identificar quem é essa difusividade no escoamento turbulento. Vamos lá. Bom, velocidade, todo mundo sabe muito bem disso, né? Velocidade é a derivada da posição, a derivada da distância percorrida por um corpo em relação ao tempo, né? Ou seja, a distância percorrida a gente pode calcular fazendo a integral da velocidade no tempo. Mas nós sabemos que velocidade vezes distância é difusividade. Portanto, velocidade vezes distância, a gente também pode representar como distância vezes a velocidade, que a gente já sabe que é a derivada da distância em relação ao tempo. Pô, mas esse produto aqui significa dizer a derivada no tempo da metade do quadrado da distância percorrida. E a distância percorrida, a gente já viu que aqui que é a integral da velocidade, então a gente vai representar isso por essa integral, né, em que vocês notem aqui, né, que esse velocidade de tempo a gente pode colocar aqui, né? Então aqui de novo a gente vai repetir isso aqui, simplesmente eu estou escrevendo de várias formas, né? A gente sabendo o que é no cálculo diferencial integral, que a velocidade é a derivada da distância no tempo e que a distância é a integral da velocidade, eu posso fazer esse produto de velocidade pela distância e escrever isso de várias formas. Mas o problema é que essas variáveis aqui, velocidade e distância, não são variáveis determinísticas, elas são variáveis aleatórias, estocásticas. Então, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, a gente tira uma média para saber qual é a distância média percorrida, qual é a velocidade média, tudo média. Então, o que nós vamos fazer é que, se a gente tomar a média, o que nós vamos ter é o seguinte: a derivada da diferença quadrática média. Imagina que eu tenho duas partículas dentro do escoamento. E essas partículas, à medida que o tempo passa, elas podem se afastar ou podem se aproximar. Bom, qual é a distância, qual é a média quadrática dessas distâncias, né? Quando a gente tem aqui, isso aqui vai ser igual à integral da média desse produto de velocidades. Então, eu tenho uma velocidade num tempo determinado, uma outra velocidade num outro tempo, que é o que eu vou medir
qual é a distância, né? Eu tenho duas partículas que têm uma certa distância, depois de um certo tempo, aqui eu estou integrando, né, de 0 a t, então depois de um certo tempo, será essa distância? Qual será a distância dessas duas partículas? Essa distância dessas duas partículas é medida por essa integral aqui vezes a média desse produto dessas duas variáveis aleatórias. Esse produto de duas variáveis aleatórias é o que a gente chama de função de correlação. A função de correlação é dada pela variância da velocidade, aqui a gente está vendo esse v quadrado médio, é a variância da velocidade, vezes a função de autocorrelação. É a correlação da velocidade com ela mesma. Muito bem. E aí, a gente jogando essa função de autocorrelação lá nessa equação de Taylor, a gente chega nessa fórmula aqui, que relaciona, então, a distância entre duas partículas, né? A distância, a média do quadrado da distância entre duas partículas, depois de um certo tempo t, como sendo a autocorrelação da velocidade multiplicada por esse fator aqui, duas vezes a variância da velocidade. Bom, como é que a gente chega nesse cálculo aqui? Não é difícil, né? Lembrando lá, né, como é que a gente partiu dessa equação, e lembrando que essa função de correlação é simplesmente o produto da variância da velocidade vezes a função de autocorrelação, a função de autocorrelação fica aqui paradinha dentro dessa integral. E aí a gente usa, né, a regra aí da integral do produto, para a gente resolver essa integral e, fazendo aqui algumas manipulações, a gente finalmente chega nessa equação fundamental de Taylor. Então, Taylor produziu isso em 1921. Vocês veem que foi um negócio bem inteligente que ele fez, né? Ele partiu aqui de considerações, né? Ele sabia, primeiro ele sabia que a difusividade é velocidade vezes distância. Essa aqui são, no escoamento turbulento, essas quantidades variáveis aleatórias, então, para saber que, em média, qual é a distância percorrida e tal, a velocidade média do fluxo, enfim. Então, ele precisa tomar a média, porque se essas são variáveis aleatórias, né, então a gente tem a diferença entre estatística e processo estocástico é dizer o seguinte: nos dois casos eu posso estar trabalhando com variáveis aleatórias. A estatística, a gente tem um conjunto de dados, e esse conjunto de dados a gente vai extrair algumas propriedades. Que propriedades? Propriedades estatísticas. Por exemplo, calcular a média. Eu tenho um conjunto de dados e vou tirar a média. Por exemplo, eu tenho um conjunto de dados de temperatura que alguém fez uma medida durante um determinado período de tempo. Qual é a temperatura média durante esse período de tempo? A temperatura é média tanto. Bom, como é que essas medidas de temperatura, né, elas se relacionam, como é que elas se relacionam com a média? Aí a gente tira o que a gente chama de variância, é outra propriedade estatística. Bom, quando essas propriedades estatísticas, né, elas variam no tempo, então esse processo em que as propriedades estatísticas variam no tempo é o que a gente chama de processo estocástico. Por quê? As variáveis são variáveis estocásticas, são variáveis aleatórias. Quando as variáveis aleatórias variam, quando as propriedades estatísticas dessas variáveis aleatórias variam no tempo, a gente está encontrando um processo estocástico. Então, turbulência que tem essa variável aleatória somada a um escoamento principal é o que a gente, então, tem as nossas propriedades estatísticas dentro de um processo estocástico. São propriedades estatísticas que variam no tempo. Isso caracteriza um processo estocástico. A turbulência é um processo estocástico.
Muito bem, então a gente chega nessa fórmula aqui. Ó. Só que a gente não usa essa coisa da correlação. O que o pessoal descobriu, que é mais fácil, é não trabalhar exatamente com a correlação, mas trabalhar com a transformada de Fourier da correlação. Então, aqui o que se a gente aplica a transformada de Fourier na correlação, a correlação vai ser dada pela antitransformada. E a transformada de Fourier da correlação é o que a gente chama de espectro de turbulência. Muito bem, o que a gente vê é que a correlação no instante zero é simplesmente a integral do espectro. E a integral do espectro, ela mede a variância do processo. Só que aqui, né, o que a gente vai considerar é que a turbulência é relativamente homogênea. Isso a gente é relativamente uma boa aproximação, por exemplo, dessa turbulência de camada convectiva, que a gente chama de camada de mistura. Então, quando está tudo muito bem misturado, a gente pode dizer que as propriedades dentro dessa camada, elas não variam com a posição. Então, é uma turbulência homogênea. É tudo aleatório, mas homogeneamente aleatório. Então, nesse caso, quando a gente está trabalhando com processos estocásticos homogêneos, né, as nossas variáveis aleatórias são variáveis estatisticamente homogêneas, então a nossa função de correlação é uma função par. E aí, né, a nossa transformada de Fourier, essa que tem essa exponencial complexa, né, e que pela fórmula de Euler, aquela exponencial complexa é a soma da parte real, que é aqui o cosseno, e aqui eu tenho a parte imaginária, que é o seno. Só que o seno, né, é uma função ímpar. E o produto de uma função par com uma função ímpar é zero. Então, quando a nossa função de autocorrelação ou de correlação, ela é uma função aleatória, estatisticamente homogênea, essa integral aqui colapsa, simplesmente a transformada de Fourier é dada o produto do cosseno da função de autocorrelação. Bom, e como a gente viu, né, que a função de autocorrelação no instante zero é exatamente a integral do espectro. Só que o pessoal notou que esse espectro vezes a derivada, a integral aqui sobre o número de onda ou a frequência, né? Essa área aqui dessa curva aqui é exatamente igual a essa área aqui, que é a frequência vezes o espectro vezes a derivada do logaritmo da frequência. Por que o pessoal faz isso? Porque é mais fácil da gente enxergar essa forma aqui de fazer o gráfico do espectro. Então, tá bom. A gente vai... e outra coisa, um outro truquezinho que eles fazem, né, é normalizar o espectro, né, pela variância. Então, aqui eu tenho um espectro normalizado. Não vão se perdendo nessa coisa aqui. Né? Não vão se perdendo nessa coisa aqui. Então, aqui eu tenho essa integral do cosseno, substituindo lá na equação agora, vamos voltar aqui para a gente não se perder. O que a gente está acontecendo? Eu tenho essa aqui, é o espectro, né? Mas o que eu quero... Então, aqui tem o espectro aqui a gente vai substituir aqui, ó, esse ρ de t por essa integral aqui, né? Essa integral aqui, a integral do espectro, a gente vai substituir a integral do espectro naquele valor. Então, vai ter essa integral dupla aqui. Ó. Então, aqui eu já estou substituindo. Aqui seria a nossa função de autocorrelação, mas a gente viu que a nossa função de autocorrelação é o inverso do espectro. E aqui a gente está trabalhando com o espectro normalizado. Fazendo essa integral analítica aqui, aparece isso aqui. Ó. É o espectro normalizado vezes o seno ao quadrado desse argumento aqui, n, que é a frequência, vezes o número π, vezes o tempo, dividido por n ao quadrado. Então, aqui vocês veem o seguinte,
que a distância média do quadrado, né? A média do quadrado da distância entre duas partículas dentro do escoamento é dada por essa integral aqui. Bom, mas a gente tem o seguinte, a nossa difusividade é derivada no tempo dessa média da distância quadrática. Então a gente faz a derivada disso aqui no tempo e chega na nossa fórmula da difusividade turbulenta. Vou lá, é isso, é tudo. Eu podia parar o curso aqui e dizer para vocês o seguinte, ó, acabou. É isso tudo que eu tenho para falar para vocês de turbulência. Mas aí alguém pode dizer, poxa, mas será que aqui tem algumas coisas que eu não conheço? O que não conhece? Quem é esse sigma? Eu digo, esse sigma é simples. Se tu sabes qual é a fórmula do espectro, a integral sobre todas as frequências do espectro é a variância da velocidade do vento. Então tá certo. Então se eu conheço o espectro, eu conheço quem é essa variância do vento. Muito bom. Mas quem é o espectro? Esse é o problema. E há um outro problema aqui. Um outro problema é o seguinte, como é que a gente descreve a dinâmica de fluidos? Tem duas maneiras. Uma maneira é o seguinte, imagina que eu tenho um balão e que está flutuando e que está sendo carregado pelo vento. Aí eu posso subir em cima do balão, ou se eu não subo, eu coloco um sensor nesse balão e vou vendo, né? Esse sensor vai anotando, vai medindo propriedades como velocidade do vento, temperatura, pressão, etc. É um sensor multifuncional. Ele capta diferentes propriedades no mesmo sensor. Então esse sensor está viajando com o escoamento. Esse sensor que vai registrando as propriedades de acordo com o escoamento é o que a gente chama de a versão lagrangiana da descrição do escoamento. Por outro lado, eu posso fazer o seguinte, eu fixo um ponto no escoamento, coloco meu sensor e vou deixando esse fluido passar pelo sensor. E cada vez que aquele fluido vai passando pelo sensor, eu vou registrando as propriedades do escoamento, velocidade, temperatura, pressão, etc. Então também tem, só que um sensor está parado e o outro sensor ele está viajando. A versão lagrangiana é aquela que viaja com o escoamento. Aquele que está parado e anotando tudo que está passando por ele é o que a gente chama de versão euleriana. Essa versão que a gente tem aqui é uma versão que viajou. Lembra que aquelas partículas estão se afastando. Então é como se elas estivessem sendo carregadas pelo nosso escoamento. Então isso aqui é uma descrição da difusividade lagrangiana. Poxa, mas e aí? Qual é o problema disso? O problema é que essa versão lagrangiana ela não é o que a maioria dos modelos usa. A maioria dos modelos usa a versão euleriana. E agora? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Tem uma hipótese que diz o seguinte, a função de autocorrelação lagrangiana e a função de autocorrelação euleriana, né, elas são muito parecidas. Simplesmente, na verdade, elas não são parecidas, elas são iguais. E tem que ser, porque não importa como qual é a versão que eu uso para enxergar o escoamento. O escoamento tem que ser, o escoamento é o mesmo. Se ele é o mesmo, essas funções não podem ser diferentes, elas têm que ser iguais. A diferença é que uma tem um deslocamento em relação ao outro. Esse deslocamento é algo também característico. Então, a menos de constantes, quer dizer que é um deslocamento entre a versão lagrangiana para a versão euleriana, elas são idênticas. Bom, esse deslocamento ele é medido pela função de decorrelação lagrangiana em função da decorrelação euleriana. O que é decorrelação? Bom, imagina-se que é o seguinte, né? À medida que por exemplo, uma velocidade que eu tenho nesse tempo.
Bom, qual é a correlação da velocidade naquele instante de tempo, naquela posição, com ela mesma? A correlação é 100%. A velocidade é a mesma, no mesmo ponto, no mesmo instante de tempo, então ela tem que estar altamente correlacionada. Ela tem muito a ver com ela mesma, porque ela é a velocidade naquele instante de tempo e naquela posição. Bom, mas imagina que naquele ponto, depois de um certo tempo, o que aquela velocidade num tempo posterior tinha a ver com a velocidade num tempo anterior? Bom, se tem a ver, isso é que a gente chama de correlação. Então, se a velocidade no tempo posterior está relacionada com a velocidade num tempo anterior, então existe uma correlação, existe algo que liga, né, estatisticamente, essa velocidade num período posterior com o período anterior, naquela posição, naquela distância. Bom, mas à medida que o tempo vai passando, essa relação entre essas velocidades vai decaindo, até que chega um ponto em que existe um instante de tempo, né, em que a velocidade naquele instante de tempo não tem mais nada a ver com a velocidade naquele ponto a um período de tempo muito longo. Então isso é o que a gente chama de escala de decorrelação. Então, quanto mais, né, isso é uma característica também do escoamento, que a gente pode calcular. E a gente vai calcular todas essas coisas, né, escala de correlação, tudo isso com a ajuda aqui desse nosso esquema de Taylor. Então, agora, substituindo, né, a nossa versão, então, se eu tenho aqui a decorrelação lagrangiana, simplesmente eu multiplico aqui por um parâmetro, que é esse parâmetro beta aqui, eu gero a minha escala de autocorrelação euleriana. Bom, fazendo isso, substituindo nas equações, eu finalmente tenho uma expressão euleriana para difusividade. Bom, só que o espectro não é mais um espectro lagrangiano, ele é um espectro euleriano. O que quer dizer um espectro euleriano? Quer dizer o seguinte, que se eu botar um sensor e medir a energia cinética turbulenta, eu vou conseguir, e fizer a transformada de Fourier dessa medida, eu vou ter o meu espectro. Poxa, mas isso o pessoal aprendeu a medir. Então, em princípio, eu posso ter esse espectro aqui, e uma vez que eu tenha esse espectro, vou lá, eu tenho a minha difusividade turbulenta. Mas, à medida que esse tempo vai ficando cada vez maior, né, para esses grandes períodos de tempo, eu tenho uma forma assintótica dessa difusividade. A forma assintótica dessa difusividade é simplesmente essa expressãozinha aqui. Essa expressãozinha aqui, ela me permite, né, trabalhar quando a turbulência está muito bem estabelecida. Quando a gente tem uma turbulência plenamente estabelecida, aí é o que a gente chama de um grande tempo de viagem. E aí eu posso usar essa formulazinha aqui e eu tenho que calcular qual é o valor do espectro no instante inicial. E aí, né, multiplicando aqui pela variância do vento e por esse parâmetro beta, divido tudo por 4, vou lá, eu tenho a minha difusividade. Está quase tudo pronto, eu só preciso saber quem é o espectro. Vamos saber, então, quem é esse espectro agora no final da aula. Mas antes da gente saber quem é esse espectro, dá para a gente fazer uma análise, né, assintótica. Quando esse tempo aqui vai para zero, então o que a gente vai ter é essa integral, né? A gente vai reduzir essa integral aqui e a gente vai ter a variância vezes o tempo ao quadrado. Então, logo no início, né, se eu tenho duas partículas, num escoamento turbulento, vai ser a variância da velocidade vezes o tempo ao quadrado. Então, essa distância vai aumentando com o quadrado do tempo. Mas à medida que o tempo vai passando, né, num tempo muito longo, o que acontece é o seguinte, é que aqui um desses tempos aqui ele vai para o infinito. Nesse tempo infinito,
eu tenho aqui essa escala de decorrelação lagrangiana, que é uma constante do escoamento. Então, só sobra, nessa nossa, resolvendo essa integral aqui, eu tenho a variância da velocidade vezes uma característica do escoamento, que é a escala de decorrelação, vezes o tempo. Vocês notem que o seguinte, a distância, aqui é a média do quadrado da distância. Se eu extrair a raiz quadrada, a gente vai ter que a distância entre as partículas, ela é proporcional à raiz quadrada do tempo. Bom, em 2005, a comunidade da física chamou esse ano de 2005 de o ano da física. Por que a comunidade da física chamou o ano de 2005 de o ano da física? Eles chamaram isso porque em 1905 apareceu o ano miraculoso de Albert Einstein. Eu falei aqui no escoamento, que a gente tudo está falando aqui é na física newtoniana. Bom, na física newtoniana teve o ano miraculoso de Newton. Quando é que aconteceu isso? Foi um ano da peste negra. E as universidades, Cambridge, onde o Newton atuava, ela fechou por 2 anos e meio. E, bom, o que o pessoal fez? Mandou todo mundo para casa. O Newton a família do Newton tinha uma propriedade, né? E essa propriedade, ele foi para a fazenda lá, que era a propriedade da família dele. A universidade fechou, bom, tem que sair da cidade. E ele voltou lá para a propriedade, que era uma fazenda da família. E foi durante esse tempo, né, nesse ano que ele ficou afastado, que ele produziu o famoso livro, né, que foi um divisor de águas na ciência, que é Os Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Todo mundo conhece isso por Principia, o nome desse livro aí. Então, esse livro do Newton foi produzido durante esse ano, então eles chamaram esse ano de o ano miraculoso do Newton. Então, assim como o Newton teve o ano miraculoso da física lá naquele ano, que é o ano da peste negra na Inglaterra, o ano miraculoso da física considerada moderna, né, a física do século XX, foi o ano de 1905, porque o Albert Einstein publicou 5 artigos muito importantes. O artigo mais citado do Albert Einstein foi a tese de doutorado dele. A tese de doutorado do Albert Einstein era como calcular o número de Avogadro. Quer dizer, nas condições normais de temperatura e pressão, pressão de 1 atmosfera e temperatura de 0 graus Celsius, quantas moléculas de gás eu tenho num mol? E aí aparece o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 27. Bom, o Einstein fez um experimento para calcular esse número experimentalmente. Esse é o paper mais citado de Albert Einstein. O segundo paper mais citado de Albert Einstein é o paper em que ele descreve o movimento browniano. O movimento browniano é aquele que foi observado pelo Robert Brown, o botânico, que ele botou um monte de partículas de pólen de flor, ele era botânico, e olhou no microscópio. Olhando no microscópio, ele percebeu que essas partículas de pólen andavam aleatoriamente. E quem resolveu esse problema do movimento browniano foi Albert Einstein. E o Albert Einstein tinha esse resultado, que ele dizia o seguinte: grãos de pólen que se afastam, né, nesse movimento aleatório, né, 2 grãos de pólen se afastam de acordo com a distância entre os 2 grãos de pólen é proporcional à raiz quadrada do tempo. Então, no fundo, o que eu estou dizendo para vocês é que essa dedução do Taylor, né, é um tipo de movimento browniano. Voilá! Descobrimos quem é a turbulência, sabemos como calcular, só falta a gente saber como é que a gente calcula o espectro. Então, na próxima aula, a gente vai calcular o espectro e vai aplicar essa fórmula assim deduzida de difusividade nos modelos de previsão de tempo. Então, eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente deduz esse espectro, e deduzindo o espectro, bom, aí fica fácil, né? Aí eu tenho todas as propriedades aqui
da turbulência, a difusividade turbulenta, a escala de decorrelação lagrangiana e o comprimento de mistura. Vai ficar tudo fácil, desde que eu saiba quem é o espectro. Sabendo o espectro, a gente tem todas as propriedades mais importantes para a representação da turbulência. Uma vez que a gente conhece essas propriedades, a gente pode colocar isso nas equações da previsão numérica do tempo para representar a turbulência. Então, a turbulência vai ser bem representada se eu tiver uma boa física, né, uma física que consiga descrever capturando as principais propriedades do escoamento para dentro dessa difusividade. E essa difusividade, então, vai ser a nossa representação da turbulência, e isso a gente vai ver. Para a gente fazer isso, eu preciso de um modelo analítico para esse espectro. E essa aqui é o que eu vou mostrar na próxima aula. Uma vez que a gente tem o modelo de espectro, a gente tem todos esses parâmetros da turbulência. Tendo os parâmetros da turbulência, a gente tem um modelo para colocar nesses modelos de previsão. Bom, basicamente, a gente está com quase tudo pronto aqui para gerar um modelo de turbulência. A gente só vai tentar entender como é que a gente consegue deduzir essas expressões para o espectro. Feito isso, a nossa tarefa está quase terminada. Conhecendo os espectros, a gente tem os valores desses parâmetros de turbulência. E é isso que a gente vai ver, na próxima aula. Muito bem, vocês têm alguma pergunta ou observação para fazer? Deixa eu ver aqui, tem 3. Deixa eu ver se tem o que tem aqui. Onde saiu o sinal negativo, Elias? O sinal negativo, simplesmente, a gente faz uma diferença entre o fluxo que está saindo e o fluxo que está entrando. Então, essa diferença. Não é que a massa seja negativa, não é. É que simplesmente eu estou fazendo um balanço. Esse balanço de massa, né, é a quantidade de massa que está saindo daquele volume da quantidade de massa que está entrando. Então, vou fazer essa diferença entre os fluxos que estão saindo numa parede e o fluxo que está entrando na outra parede. Então, vou fazer essa diferença entre os fluxos para saber o que sobra dentro daquele volume. Então, não é que o fluxo seja negativo, não é isso. A gente simplesmente está fazendo um balanço de massa. A massa que sai do volume da massa que entra. Como é que eu faço esse balanço? Fazendo a diferença. A massa que sai menos a massa que entra. É a massa que permanece no volume. É isso, Paulo. A gente vai fazer uma adaptação que eu vou mostrar na próxima aula. Como é que a gente vai fazer essa adaptação. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco da teoria dos russos, né? Que é a teoria dos russos é a teoria semi-empírica, né? A teoria semi-empírica. E ela foi produzida, essa teoria semi-empírica, né, para a camada convectiva. Para a camada noturna, o que ele vai fazer é uma espécie de adaptação. O que ele vai fazer é dividir, né, a camada limite em várias camadinhas. Cada camadinha ela tem uma certa homogeneidade, né? Então, somando todas essas camadas homogêneas, eu obtenho então uma não homogeneidade. Aqui eu estou usando como sinônimo, Luciano, eu estou usando o sinônimo de camada estável com camada noturna. Por quê? Porque a estabilidade a gente verifica, mas nem sempre, né? A camada noturna, em geral, ela é estável. Mas nem sempre a gente tem estabilidade somente durante a noite. Mas o pessoal na literatura costuma chamar assim, Luciano. Mas é possível a gente identificar uma camada estável mesmo durante o dia. Mas aí eu vou ter que estar nublado e tal, vai ter que estar um dia frio, enfim, vai ter que ter uma série bom, aí é o oceano que você está falando, né? É o oceano que está falando. Pois é, então eu vou dar uma explicação de como é que eu troco
quando é que eu uso uma parametrização de camada estável para uma parametrização de camada convectiva? Eu faço uso, né, dessa teoria da semi-empírica dos russos, que é o comprimento de Monin-Bukov. Então, dependendo do valor do comprimento de Monin-Bukov, eu vou ter camada estável, ou camada convectiva, ou até camada neutra. Mas isso eu mostro na próxima aula, Luciano. Mas foi boa pergunta, mas a gente vai avançar nessa questão aí na próxima aula. Aqui eu só quis mostrar como é que a gente chega nesses parâmetros da turbulência, a difusividade turbulenta, a escala de decorrelação lagrangiana, comprimento de mistura, utilizando a teoria de Taylor. Mas o que vai caracterizar, então, a diferença entre camada estável e convectiva é o espectro. O espectro de camada convectiva é diferente do espectro de camada estável, que é diferente de camada neutra. Então, para cada tipo de camada, eu tenho um tipo de espectro. Ok, obrigado pela pergunta aí, tanto do Elias, do Luciano e do Paulo Kubota. Luciano Pezzi e Paulo Kubota. Mais algum comentário, alguma pergunta? Se não, um bom final de tarde de terça-feira para vocês e nos vemos na sexta-feira às 2 horas da tarde. Muito obrigado aí por ter comparecido e pela audiência da aula de hoje. Boa tarde então, pessoal.